só para eu saber que você está afiado, que você encontrou. Você pode se colocar de pé rapidinho? É o texto conhecido, 2 Samuel capítulo 9. Eu prometo que eu serei objetiva aqui, porque é uma passagem conhecida, mas eu preciso comunicar aquilo que o Senhor falou no meu coração. 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1, nós vamos até o versículo de número 9. Diz assim: E Davi disse: ainda há algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para mim como um cão morto como eu sou? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Você pode tomar o seu assento. Se você já entendeu o que o texto quer comunicar, pode glorificar, agradecer, celebrar, porque Jesus está aqui. Gente, esse texto aqui vai nos apresentar esse servo do Senhor, que é um dos personagens mais marcantes da história bíblica, Davi, homem segundo o coração de Deus. E eu tenho aprendido que ser alguém segundo o coração de Deus não é ser alguém sem pecado, que não erra, mas é ser alguém que reconhece as suas fraquezas, falhas e limitações, que reconhece que é pó e que é cinza, que necessita constantemente das misericórdias do Senhor sobre a sua vida. E se olharmos para Davi, nós veremos que ele foi um homem sujeito a falhas como qualquer um de nós. Só que pense em alguém que tinha uma intimidade profunda com o Senhor, uma intimidade com Deus como se tem uma intimidade com um grande amigo. E a sua intimidade estava baseada no amor, no temor, no respeito, na consciência de quem de fato é Deus e de quem ele era, Davi era. Porque o coração de Davi estava tão cheio do coração de Deus. Gente, a coragem para enfrentar o gigante Golias foi algo sobrenatural. A sua capacidade de se submeter a Saul, mesmo quando perseguido por ele, sua lealdade ao rei, sua fidelidade aos homens e amigos que lutavam ao seu lado, a sua intenção de unificar o reino, de trazer a arca da aliança para Jerusalém, a liberdade que ele tinha para expressar o louvor e a manifestação da misericórdia do Senhor em sua vida, são alguns dos exemplos marcantes da personalidade de Davi, selada pela unção do Senhor em seu coração. Tanto é que a primeira experiência de Davi o marcou como um homem cheio de graça, que possuía grandes habilidades físicas, a ponto dele ser invejado e perseguido diversas vezes por Saul, que sempre esteve em seu encalço para matá-lo, porque a popularidade de Davi intimidava Saul, trazendo ameaças para sua posição. O ciúme de Saul era tão intenso que o levou a um comportamento irracional. A sua ira tornou-se algo incontrolável, porque o rei sentia-se inseguro
seguro. Ele intensificava seus ataques a Davi. E era um tempo difícil para esse jovem que teve que viver fugindo, porque Saul encontrava uma maneira para matá-lo. Só que Jonatas, o filho de Saul, amava Davi, e a amizade entre eles era proverbial, uma aliança real de amor, um pacto de solidariedade, de compromisso. E não foi uma amizade que partiu de Davi, mas uma amizade que iniciou com Jonatas, um príncipe, e Davi, um simples pastor de ovelhas, correspondeu rapidamente. Quando a gente lê lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, o texto mostra que Jonatas, ele mostrou em ações o seu amor para com Davi, porque ele, primeiro, o texto diz que ele despojou-se da capa que vestia para dar para Davi. Você consegue entender isso aqui? Despojar-se da capa é um filho de um rei tirando uma capa para um filho de pastor de ovelhas. Jonatas está honrando Davi mais do que ele mesmo. Retirar a capa e dar para o outro significa reconhecer a superioridade do outro. O que Jonatas estava reconhecendo é que Davi era alguém com maior capacidade, coragem, fidelidade a Deus do que ele mesmo. Jonatas está reconhecendo que Davi poderia fazer o trabalho melhor do que ele mesmo. Ele está deixando o caminho aberto para o seu amigo. Sabe aquele tipo de gente que entende que o reino de Deus não é um caminho para disputa. É gente que não vê a tua unção como ameaça, que não vê teu crescimento como incômodo. É gente que celebra a tua conquista, gente que te honra. É gente que muitas vezes desafia o teu pensamento e enxerga o propósito que você carrega. Jonatas não só dá a capa para Davi, mas ele também dá a sua veste. Ou seja, qual é a veste de um soldado? É a armadura. Diga armadura. A armadura fala de proteção, porque amigo que amigo não expõe a nudez do outro. Amigo que amigo não expõe a intimidade e a fraqueza do outro. Amigo oferece armadura que protege das investidas de destruição. Amigo dá armadura para proteger contra calúnias, oh meu Deus, difamações, armações. Jonatas não só deu armadura, mas deu espada, porque amigo não só protege com a armadura, mas também defende com a espada. Dar a espada, pastores, é como se Jonatas estivesse dizendo para Davi: estou disposto a andar com você desarmado, estou disposto a andar com você sem qualquer intenção de desconfiança. Gente, vamos aplaudir. Parabéns, pastor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar. Você pode tomar aí o seu assento. Pode, pastor, pode. Aleluia. Deu a espada. Mas ele não só deu a espada, gente, ele deu o arco. E o arco tem utilidade o quê? Para caça. Porque amigo, o que o arco faz? É para caça, é para busca de provisão e alimento. Porque amigo não deixa na mão. Amigo não deixa na mão. Amigo não, amigo é leal, não importa quanto isso lhe custe. Ele não só deu o arco, mas ele também deu o cinto. E sabe o que o cinto serve? Para dar sustentação às vestes. Porque cinto fala de firmeza, fala de segurança. Amigo é a segurança para que o outro não caia. O amigo é suporte do outro na oração. Você tem sido amigo de alguém quando o outro não tem nada para te oferecer? Sabe qual é a minha oração?
Que Deus nos dê amizade verdadeira, que não se disfarça na adversidade, não enfraqueça na prosperidade. Deixa eu profetizar, pode não ser a maioria, mas esse ano Deus vai te cercar com os melhores. Sabe aquele amigo que tem um nível de alinhamento com o céu, que tem tudo que você precisa para chegar num lugar onde Deus deseja que você cresça. Um amigo que tem um nível de alinhamento com o céu para te colocar na rota do propósito. Chega de amizades como muralha que só divide. Que Deus coloque na tua vida amigo como ponte que te conecta. Ai, eu vou falar, chega de alianças por conveniência, por troca de favores, de agenda, de púlpito. Chega de alianças superficiais, frágeis, que mais parecem acordo, como troca de popularidade. Deus vai te dar relacionamentos profundos, gente que vai te ajudar a crescer no caráter de Cristo, gente que vai derramar o cálice da cura, do renovo sobre a tua vida. Oh, gente, para despertar a melhor versão de você mesmo. Você quer isso? Eu profetizo. E se eu fosse você, pegava. Invista o seu tempo com gente certa. Invista seu tempo com gente que gasta a sua vida numa busca apaixonada por Jesus e tem sempre sabedoria jorrando dos seus lábios. Valorize mesas que te alimentam com verdades celestiais. Valorize mesas que te deem instrução e direcionamento. Deus sabe que haverá tempos difíceis na tua vida, mas Deus está dizendo para alguém aqui, vai ter apoio, porque Deus vai enviar a pessoa certa no teu caminho, que vai te ajudar, te encorajar a não desistir. Pode não ser a maioria crente, mas vai ser o melhor. Você crê nisso? Serão os melhores. Bate de leve no ombro que está do seu lado, diga assim: Deus vai te dar amizade verdadeira. A amizade entre Davi e Jonatas era tão grande que um dia, enquanto Jonatas estava dando suporte a Davi para que o seu pai não matasse, Jonatas lhe fez um pedido. 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 a 16. O que Jonatas pediu a Davi? Ele pediu o seguinte: se eu permanecer vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, não deixa de ser leal com a minha descendência. Gente, de fato Jonatas morreu. Só que Davi, o seu acordo não. Porque muito tempo depois, Davi vai se lembrar da aliança que fez com Jonatas. E aí que entra Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Há uma verdade que precisa ser destacada aqui nesse texto: que a aliança jamais pode ser quebrada. Deus honra e exige fidelidade às alianças, porque toda aliança carrega um peso de compromisso, de responsabilidade. Quando a gente empenha a nossa palavra diante de Deus, a gente deve fazer de tudo para cumpri-la. Porque entenda, você não pode quebrar aliança de forma leviana. Por isso pense antes de casar, mas pense mais ainda antes de romper um casamento. Pense antes de fazer um acordo com alguém, porque a aliança quebrada traz consequências irreparáveis. A aliança quebrada traz para a nossa vida o chicote da disciplina. Você está entendendo isso aqui? Aí veja que com a ascensão de Davi ao trono, o seu reino foi marcado por expansão, por prosperidade, porque Davi foi ricamente abençoado. Imagina, ele tem um exército poderoso. Só que depois de cerca de 20 anos, diga 20 anos, Davi se lembra da aliança que fez com seu amigo Jonatas, de ser leal com a sua descendência. Davi vai chamar os seus conselheiros, alguém da casa de Saul, descendente de Jonatas, para que eu possa usar com ele da benevolência do Senhor. Aí eu imagino os conselheiros chamando Ziba, um antigo servo de Saul. Só que a resposta de Ziba para Davi é direta. Versículo 3 do capítulo 9 de 2 Samuel. Ziba vai responder a Davi: ainda há um filho de Jonatas, mas aleijado de ambos os pés. Eu vou repetir. A resposta de Ziba é tão direta, porque ele vai dizer: ainda tem um filho de Jonatas. Repare que ele não menciona o nome. Diga, não menciona. Você está aqui mesmo, diga, não menciona o nome. Ele diz: ainda tem um filho de Jonatas, mas aleijado de ambos. Você consegue perceber o preconceito na fala de Ziba? É como se Ziba estivesse dizendo: tem um, mas não serve. Tem um, mas não presta.
Tem umas não tem aparência real. Tem umas não tem importância. Cuidado com os ibas que se apresentam no seu caminho. Cuidado com os ibas que se apresentam no seu caminho. Gente movida de inveja, de ciúmes, de medo de perder espaço, que varre quem tiver na sua frente. Gente que massacra, que tripudia aqueles que vivem na retidão, porque buscam com isso uma falsa compensação para as suas doentias, frustrações. Cuidado com gente como Ziba, gente que mais funciona como abutres que se banqueteiam com a morte daqueles a quem espreitam. Gente que se satisfaz com a ruína e a queda alheia. Gente que não é capaz de dar bom testemunho do outro, porque acha que dar bom testemunho do outro diminui a sua capacidade. Gente como Ziba não suporta ver você crescer, não convive com teu triunfo, não celebra a tua conquista, porque gente como Ziba é gente em crise de identidade, porque quem sabe quem é no Pai não se intimida com o tamanho de ninguém. Oh, meu Deus do céu. Cuidado com os ibas que tentam te paralisar pela letargia da insegurança. Gente que tenta entulhar os teus poços, envenenando a tua fonte de água, queimando de inveja os campos onde você tem semeado esperança. Mas tem muitos ibas que precisam saber essa noite que o Deus de Mefibosete é o seu Deus, que está sentado na sala de comando do universo, de um Deus que não é indiferente aos anseios mais profundos da tua alma, de Deus cujos planos Ele tem ao teu respeito não se perderam nas curvas do caminho, de um Deus que não importa as tragédias da tua vida, porque as tragédias não desestabilizam o governo dele, não frustram os planos dele ao teu respeito, e que se for preciso Ele desce em Lodebar, no lugar sem vida, sem pasto, para te arrancar de lá, para te levar para Jerusalém, para um lugar de honra à sua mesa. Porque deixa eu falar uma verdade aqui: Deus é especialista em posicionar pessoas improváveis em lugares inusitados. Eu não sei aonde você foi rejeitado, mas eu sei aonde você foi escolhido. Não importa o que falam ao teu respeito. Eu estou sentindo uma graça para dizer isso aqui nesse altar. Não importa o que dizem ao teu respeito, Deus vai te levar onde muita gente achou que você não poderia chegar. Deus vai te posicionar no lugar onde Ele deseja, gostando Ziba disso ou não. Eu vim declarar para a vida de alguém aqui, porque o teu valor não é definido nos resultados, teu valor não é definido na exposição, nas evidências, nem na quantidade de aplausos, porque nem sempre o que é aplaudido na terra é celebrado no céu. Teu valor não é definido pelos comentários e nem quantidade de curtidas nas redes sociais, porque o que é aplaudido hoje acaba amanhã. As grandes realizações podem ser esquecidas, e você acha que Deus te escolheu, te levantou para viver na dependência de elogios, de status, de validação humana? Liberta-se da opinião de Ziba. Eu vim dizer para alguém aqui: não se deixa ser medido pela régua de quem não conhece a tua história, de quem não sabe o que você enfrentou para chegar onde você chegou. Para de querer fazer com que pessoas entendam coisas que só quem ouviu dele foi você. Não mude quem você é por migalhas de aceitação humana, que vai fazer você chegar onde Deus deseja que você cresça, sendo quem você é. Liberte-se daquilo que não lhe cabe. Você não é todo mundo. Oh meu Deus, você é diferente. Você é único. Você pode virar para quem está do seu lado isso. Diga: você é única, você é único. Você é único, você é única. Oh meu Deus do céu.
consegue entender que antes da gente julgar alguém, a gente precisa conhecer a sua história, é ou não é? Vocês concordam? Antes de julgar uma pessoa, você precisa conhecer a história dela. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, a gente vai ver a história desse menino Mefibosete. Porque pensa no menino cuja vida dele é marcado por uma sequência de tragédias que começaram na sua infância. Um garoto que era membro da família real, nasceu como herdeiro do trono, destinado a viver no palácio, cercado de riqueza. Ele poderia ter uma vida formidável, um futuro promissor. Só que uma interferência forte vai mudar completamente o rumo da tua história, totalmente o seu projeto de vida, com uma sequência de tragédias que começou quando ele tinha aproximadamente 5 anos. Por quê? Esse menino vai ter no mesmo dia, numa única batalha, o seu pai e o seu avô que foram mortos. E o trono ficou lá, vazio para ser ocupado por Davi. Só que era costume na época, toda vez que um rei morria, o próximo rei que assumia o trono, ele matava todos os descendentes do rei anterior para que o seu reino não ficasse ameaçado. Então, se a intenção de Davi era eliminar os herdeiros de Saul, com certeza esse menino seria assassinado. Mas não era a intenção de Davi. Mas como era costume na época, quando chega a notícia no palácio, Saul morreu, Jonatas morreu, na pressa da fuga, a babá que cuidava de Mefibosete, com o intuito de protegê-lo, ela correu, diga correu. Ela correu para protegê-lo. Mas entenda isso aqui. Movida pela notícia, a babá acelerada, com pressa, deixa o menino cair. Vou repetir. Movida pela notícia, a babá acelerada, com pressa, deixa o menino cair. Então a pressa leva à queda, e a queda marca a vida do menino para sempre. Vai causar fraturas expostas que não tinha ortopedista na época para colocar no lugar, o que vai gerar nele uma deficiência permanente. Sabe o que o Senhor falou comigo? A pressa leva à queda, e a queda marcou a vida do menino para sempre. Você entende que a aceleração muitas vezes pode aleijar e transformar destinos? As consequências da queda marcaram a vida de Mefibosete para sempre, porque para sempre ele seria manco. Você está entendendo que há tempo para todas as coisas? Então eu vim declarar para quem está me ouvindo aqui nessa noite, Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus está falando com alguém aqui: não acelere nada na tua vida que não esteja no tempo. Você precisa aprender a discernir o tempo e respeitar as estações. Se a tua hora não chegou, não manipule entradas e não force acesso que Deus não autorizou. Porque se você é alvo de uma promessa de Deus, você não vai precisar manipular nada, forçar nada, apressar nada. Eu vim declarar para a vida de alguém aqui: as coisas simplesmente vão fluir, e você vai ficar maravilhado com a forma com que Deus fará com que o rio siga seu próprio curso na sua vida. Você não vai precisar resolver nada pela força do teu braço, porque o problema da nossa geração é querer manipular as coisas, é querer tomar as rédeas do assunto, colocando Deus totalmente de fora dele, e depois quer culpar a Deus pelas frustrações. Agir por conta própria é agir sem consentimento do favor divino, e Deus não abençoa o que Ele não ordena. Ai, eu estou sentindo uma graça aqui. Não é sobre chegar primeiro, é sobre entender o processo e não desistir. Porque quem não desiste celebra. Você está entendendo isso aqui? Quem não desiste celebra. Tem coisa que você não vai resolver pela força do teu braço. Eu vim declarar para a vida de alguém aqui: para você vai ser que nem aquela porta de shopping que tem sensor de movimento. Você não vai nem precisar bater na porta. Você crê nisso? As coisas vão fluir para você, que é só você. Oh, meu Deus do céu. Imagina você dar o primeiro passo e a porta vai se abrir. Porque vai acontecer com você. Lembra da história do menino que estava na vitrine de uma bomboniere, que foi
passear, foi no mercado com o pai, parou na vitrine de uma loja de doces, o menino lá olhando para os doces, até que o dono da loja olhou para o garoto e disse: você quer? Ele disse: eu quero. Então você pode estender a mão e pegar o que você quiser. Lembra dessa história? Pode pegar o que você quiser. O pai do menino chegou e o dono da loja: o senhor não precisa pagar, porque aqui é favor, eu estou dando para o seu filho, é o que ele quiser, é só estender a mão e pegar o doce que ele desejar. Aí o pai olhou para o filho e disse: meu filho, você está autorizado, pega o que você quiser, o moço já deu a ordem. Mas o menino é igual a gente, sabe? O menino não era bobo, ele olhou para o pai e disse: pai, pega o senhor. Aí o pai: mas meu filho, ele autorizou, foi você, ele permitiu que você estendesse as mãos e pegasse. Aí o menino olhando para o pai, insistindo: pai, pega o senhor. E o pai: mas meu filho, é para você. Pai, pega o senhor, porque a tua mão é maior. Não é você que vai manipular, pegar pela força do teu braço, mas a mão daquele que move o mundo. A mão do Deus que tem a mão grande vai pegar no teu lugar. Já tem gente com a mão levantada recebendo, vai pegar por você. Você entende que aceleração sem propósito, você consegue entender que aceleração sem propósito, quem é movido por notícia, impulsionado pela pressa, acaba perdendo aquilo que carrega e paralisando aquilo que lhe foi confiado. Então não se apresse, diga: não se apresse, não se apresse. Fala para você mesmo: não se apresse. Não se apresse, Seni. Espera o tempo. Porque é só olhar para a história desse garoto. Ele cresceu vivendo fugido por causa do seu avô, e ainda tendo que lidar com essa limitação permanente. Ainda foi levado para uma vila do outro lado do Jordão chamada Lodebar. Diga: Lodebar. E pensa num lugar esquisito, que tem até divergência entre os teólogos, porque tem alguns que acreditam que Lodebar significa lugar sem palavra, sem assunto. Outros, lugar nulo, sem pasto, sem vida. Pensa num lugar árido. Pensa num lugar inóspito, sem vida, sem perspectiva de rumo, de horizonte. Num lugar onde nada se podia plantar e nem colher. Ele vai parar na casa de um rapaz, de um homem chamado Maquir de Amiel. Lodebar. Só que Mefibosete vai entender que Lodebar nunca é acidente de percurso. Lodebar é propósito de Deus. Eu sei que a gente gosta do óbvio, do concreto e do comum, mas Deus muitas vezes nos indica o inesperado, o improvável, o incerto e o incomum. Você está entendendo? E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que a vontade de Deus também jamais te leva onde a graça dele não pode te sustentar. Esse menino vai parar em Lodebar, lugar estranho, esquisito, lugar nulo, sem pasto, sem palavra, sem assunto. É lá que ele vai ficar esquecido por todos, inclusive Davi, por um bom espaço de tempo. Mas é em Lodebar, lugar do anonimato, onde os holofotes da fama, do reconhecimento se apagam, e você descobre que Deus está mais interessado em quem você é do que com o título que você carrega. É em Lodebar. Lodebar não tolera subterfúgio da teatralização, porque quem vive de representação nem sobrevive lá. Atores não sobrevivem lá, porque lá as máscaras caem. Porque Lodebar revela as motivações mais profundas da nossa alma. Lodebar traz os desígnios precisos do diagnóstico do nosso coração. Você está entendendo? Lodebar, o lugar de humilhação, Seni, mas é a geografia da forja para quem confia nas promessas do Pai. Porque o propósito de Deus não é gerar homens que se movam por trono. O propósito de Deus é estabelecer homens que se movam em autoridade. Muitos desejam um chamado, mas poucos vivem o propósito. Muitos desejam a função, mas poucos têm a estrutura que o céu procura. E não é sobre fazer, é sobre fluir. Não é sobre cumprir, é sobre brotar. É por isso que o que o céu escreveu ao teu respeito, o outro não viverá. Ai, você está entendendo que quem carrega destino profético, já estou terminando, quem carrega destino profético é escondido por Deus em Lodebar. Porque Lodebar é o lugar que o céu estabelece
para esconder príncipes, para esconder homens e mulheres que carregam promessa. Lodebar é o lugar do esquecimento, mas a forja, a preparação não é tempo de aparecer. Então não reclame daquilo que te protege. Lodebar é o lugar da humilhação. É por isso que nem toda humilhação na nossa vida é o diabo patrocinando. Entenda que Deus pode estar por trás dela, e como você tem reagido aos processos que Deus tem permitido que você enfrente. Não saia de onde Deus muitas vezes te colocou, porque Deus precisa trabalhar em você. Ele precisa fazer com que você deixe de ser quem você era para se transformar naquilo que Ele deseja que você se torne. Porque o que determina teu destino não é o que você viveu, irmão, é o que você não rompeu. Por isso Lodebar muitas vezes é necessário na nossa vida, na nossa chamada, no nosso ministério. E o que você enxerga como escassez é refúgio do céu. Não questione aquilo que te protege. Aquilo que os seus olhos parece escassez é refúgio de Deus. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, gente, você não deve apenas reclamar daquilo que você não tem, porque quando você foca no que você não tem, você nunca vai ter o suficiente. Para de reclamar da ausência, da escassez, porque quando você fica reclamando da escassez, você não conhece o poder da multiplicação. E sabe o que eu aprendo em Lodebar? É lugar de escassez, mas é na escassez, ou é a escassez que muitas vezes nos aprofunda e nos impulsiona a crescer. Vou repetir: a escassez muitas vezes nos aprofunda e nos impulsiona a crescer. Vou te dar um exemplo: raiz de uma árvore. Onde a raiz da árvore se aprofunda, onde ela se torna mais forte, é no ambiente da escassez. Não é na fartura, não é na abundância, é na falta. Porque quando falta água na superfície, a raiz abandona o raso, ela se aprofunda por debaixo do solo em busca de lençóis de água, se esconde. Já tem gente entendendo aqui da escassez, está árido, é falta, mas é a oportunidade de você se aprofundar. Aleluia! E a raiz de uma planta cresce aonde, gente? Escondido debaixo do solo. Então não reclame daquilo que te esconde. A raiz de uma planta cresce aonde? Escondido debaixo do solo. Porque quem tem histórico com Deus, no escondido, no secreto, vive também promessas em público. Você está entendendo? O altar pode te dar visibilidade, mas é o secreto que te dá autoridade. A busca é secreta, ninguém vê, mas a recompensa também é em público. Você está entendendo? Mas o que a gente faz, Sani? O problema é que o milagre não acontece quando a gente muda o cenário. Tem muita gente esperando o milagre acontecer quando sair de Lodebar. Mas eu vim dizer para alguém aqui que o milagre não acontece quando muda o cenário, é quando você muda a tua visão. Porque o que você enxerga determina a tua celebração. Aquele que celebra vive o favor. Enquanto você não chega num palácio, Mefibosete, vai celebrando na casa de Maqui. Você está entendendo isso aqui? Vai agradecendo na casa de Maqui. Por quê? Porque é a oportunidade de você aprofundar as suas raízes. Está te impulsionando para o crescimento. Você está entendendo isso aqui? Porque é em Lodebar, é a gente sentindo a pressão. Sabe, como uma azeitona sendo prensada. Para quê? Para se extrair dela azeite. Aí você se sente esmagada como uva. Para quê? Para sair de você vinho novo. Porque só tem vinho novo em odre novo. Você já viu colocar vinho novo em odre velho, gente? O odre velho, recipiente fechado, que está desgastado com o tempo, já não tem mais flexibilidade para suportar ser esticado com o processo de fermentação do vinho novo. Então, se você coloca vinho novo no odre velho desgastado, ele não consegue ser esticado. E o que acontece? Desperdiça a bebida preciosa. É por isso que um vinicultor experiente só coloca vinho novo no recipiente novo para suportar ser esticado. Aí em Lodebar é onde o Senhor muda a tua estrutura, e Deus sabe aonde pode te esticar para a expansão do reino dele. Já tem gente entendendo isso aqui. Em Lodebar é Deus te esticando para que o novo seja derramado sobre a tua vida. Mas eu termino isso aqui dizendo que Lodebar tem prazo de validade. Tem tempo para começar, mas diga assim: termina. Porque nada é definitivo, irmão.
Sabe aquele momento emocionante da tua vida que tudo muda? O cenário é alterado, o que está caído se levanta, o que está estagnado entra em movimento. E aí se apresenta diante de você uma nova oportunidade, um novo tempo. Esse é o Kairós de Deus se revelando no plano cronológico da sua chamada, da tua vida, do teu ministério. E o Kairós de Deus é um tempo que não pode ser controlado pela urgência da nossa necessidade. O Kairós de Deus é um tempo das oportunidades que não podem ser desperdiçadas. O Kairós de Deus é o tempo do recomeço. E eu vim declarar para a vida de alguém aqui: não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de partir do zero se for preciso. Você está entendendo que tem um tempo certo para quem achou que iria terminar a vida em Lodebar, esquecido por todos, na casa emprestado de Maqui. Para quem achou que acabou é porque não conhece os próximos capítulos dessa história. Porque o Deus que conhece o fim das coisas, antes mesmo do início delas, me trouxe aqui para dizer para alguns Mefibosetes: não termina desse jeito, não termina com vergonha, com tragédia em Lodebar, no lugar escondido, no lugar esquecido, lugar sem pasto, sem vida, sem perspectiva de rumo, porque o início não sentencia o fim, o começo não determina o destino. Mefibosete, é melhor o fim das coisas do que o início delas, é melhor o propósito do que a visão. Você acha que as promessas de Deus na tua vida são gotas? Não são oceanos, não são grãos, são colheitas, porque assim te diz o Senhor: Mefibosete, eu fiz uma vez, eu tenho poder para fazer tudo novo de novo. Sabe aquele momento emocionante que tem um mensageiro do rei chegando aonde? No lugar esquecido, sem pasto, sem vida. Chega o mensageiro do rei para te arrancar de Lodebar. Porque pensa numa pessoa que nasceu herdeiro do trono, perdeu a posição de príncipe, foi vitimado por uma queda, deixado impossibilitado de andar num lugar estranho e vivendo com a expectativa de morte, até que um dia um mensageiro do rei bate lá na casa de Maqui. Você pode imaginar isso? Alguém já sem expectativa de vida, achando que a vida dele seria marcado para sempre, esquecido no lugar de vergonha, semeando vergonha. Mas o mensageiro do rei desceu lá. Imagina batendo na porta da casa de Maqui. O que é que veio fazer aqui? A carruagem real. Aonde? Em Lodebar. O que é que está acontecendo? É na casa de Maqui. Vim atrás de quem? Do filho de Jonatas. Quem? Mefibosete. Oh, meu Deus do céu. Você acha que você nasceu para viver ferido, machucado, esquecido? O Deus de Mefibosete e de Davi é um Deus que não te deixa para sempre sem lugar, sem moradia, sem refúgio, sem história. Não, Ele não te deixa para sempre. Porque assim como Davi se lembrou da aliança que fez com Jonatas, Deus nessa noite se lembra da aliança que fez com você. Você pode ter começado em Lodebar, mas não termina lá. Você pode ter iniciado em Lodebar, mas você termina em Jerusalém. Porque você pertence ao palácio. Oh, meu Deus do céu. Você é legítimo. Você é filho legítimo, herdeiro legítimo do trono. O seu lugar é ao lado do rei dos reis, do Senhor do... Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo uma graça de Deus aqui para declarar para a vida de alguém. Mas como é que esse menino chega na presença do rei? Você pode se colocar de pé, porque agora eu finalizo mesmo. Se coloque, por gentileza. Ele chega diante do rei, porque imagina vivendo em Lodebar, na casa de Maqui, remoendo a sua dor, sua vergonha, seus conflitos, seus complexos. Foram tragédias que causaram nele traumas emocionais tão profundos, que mudou a forma como ele mesmo se via. Ele tem uma visão tão negativa de si mesmo. Alguém que não consegue nem conferir sobre ele amor próprio. Porque quando ele chega diante de Davi, ele achou até que fosse morrer, se prostra. O rei vai dizer: não temas, porque serei bondoso contigo por conta de uma aliança. Nem ele sabia, uma aliança que eu fiz com teu pai Jonatas. E ainda tem mais, vou te restituir todas as terras que pertenceram ao seu avô Saul. E para sempre você vai comer pão na minha mesa. Você está entendendo isso aqui?
Na mesa do rei nós somos honrados. Ele está dizendo isso. Sabe o que Davi estava dizendo para ele? Comer na mesa do rei era mesmo que ter um título de nobreza. Só os nobres comiam na mesa do rei. Mas olha como Mefibosete vai se ver. Eu sou um cão. Eu sou um cão morto. Olha a visão trágica que ele tem de si mesmo. Eu sou como um cão morto. E cão naquela época não é como de hoje. Animalzinho de estimação que você tem na sua casa. A visão de um cão aqui era um animal indigno que comia restos. Mas ele tem uma visão tão agravante de si mesmo, porque ele não só se vê como um cão, mas ele se vê como um cão morto. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou digno de ser amado. Não sou digno de ser aceito. Eu não sou digno de ser abençoado. Porque enquanto Ziba via Mefibosete como um aleijado indigno de estar na presença do rei, Mefibosete se via como um cão morto. Mas Davi não. Davi o enxergava como um príncipe a quem deveria honrar e restituir. Você está entendendo isso aqui? Porque eu quero finalizar dizendo isso. Deus não mira nos nossos defeitos. Deus não mira nas nossas limitações. Deus te enxerga são com as lentes da graça. Deus não vê só como você está hoje, mas Deus te vê como você pode se tornar. É por isso que Ele tem um olhar esperançoso ao teu respeito. Eu estou pregando para alguém aqui que começou muito bem a sua caminhada de fé, mas no meio do caminho parou. Você se afastou da igreja e você não consegue mais voltar a ser o que um dia você já foi. Mas hoje você veio aqui não foi só porque alguém te convidou. O céu marcou esse dia. E não dá mais para você postergar, não dá mais para você adiar. Não dá mais para você viver em cima do muro, estando mais para lá do que para cá. Deus te trouxe aqui para que você tome a melhor decisão da tua vida. Porque você vai ser melhor do que um dia você já foi. Oh meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus para dizer isso. Porque quem sabe tem alguém aqui no nosso meio que precisa hoje se reconciliar com Jesus. E eu quero abrir esse momento para que você tome a sua decisão. Cadê os crentes que estão aqui? Dá uma reparada em quem está do seu lado. Vira para essa pessoa, se você tiver em dúvida, pergunta: você já professou a Cristo como Salvador da sua vida? Eu não sei se você está afastado da igreja, mas você não pode sair daqui sem tomar a melhor decisão da tua vida. E você não precisa ir lá na frente sozinho. Só você me dá um sinal que eu vou com você. Fala para essa pessoa: eu vou com você, eu vou te acompanhar. E eu tenho certeza que você não vai ser acompanhado só por um, porque Deus vai mover outro para vir com você também. E a minha pergunta é: onde está você que hoje já tem uma vindo aqui? Já tem uma que entendeu a mensagem. O Espírito Santo falou no coração. O Espírito Santo está bradando na tua alma. Você acha que Deus vai te deixar esquecida em Lodebar para sempre, mancando por causa dos seus pecados? Não. Na mesa do Senhor, na mesa tem honra, tem restituição, a mesa tem cura. Ele quer curar a tua alma, Ele quer tratar os teus traumas. Jesus está te chamando hoje. Ainda tem mais, e Jesus está te chamando. Mas eu nunca professei a Cristo como Salvador da minha vida. A oportunidade está aberta para você hoje. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, eu quero hoje me aliançar com Ele. Eu quero hoje, diante da igreja, mostrar diante do povo que eu quero viver para Ele. Eu vivo para Ele. Eu quero ser conduzido à mesa dEle, porque na mesa de Jesus não tem estigma. Na mesa de Jesus ninguém vai mirar na tua impossibilidade, na tua limitação. A mesa de Jesus cobre os nossos pecados, as nossas imperfeições. Cadê você? Ainda tem mais aqui. Jesus está te chamando hoje. Mas eu vou deixar para depois. Jesus está falando com você agora. Jesus está bradando no teu coração e Ele já te viu. Não adianta disfarçar, fingir que não é com você. Jesus está te chamando. E se você entende que é a voz do Espírito Santo te chamando para hoje, agora, a gente te aguarda. Vem, vem.
A gente quer orar pela sua vida. Não deixa para fazer amanhã, que você pode fazer agora, nesse momento, nesse instante. Jesus está te chamando. O mensageiro do rei já desceu na tua Lodebar. O mensageiro do rei já veio para te levar para onde? Para Jerusalém. Jesus não vai te deixar esquecido nesse lugar de dor, de traumas, onde as pessoas só se referem a você apontando as suas limitações, porque quem era Mefibosete nem nome tinha, é filho de Jonatas. Todo mundo só lembrava da história trágica. Lembra do filho de Jonatas, herdeiro do trono, ficou manco dos pés, morando em casa emprestada de Maqui. Está chegando a tua hora, e a tua hora é hoje. Jesus quer te levar para Jerusalém, é para o lugar de honra na sua mesa. Vem para a casa do pão, porque há uma promessa do Pai para a tua vida. Tem honra, tem restituição, e Ele está dizendo para sempre, não é eventualmente, não é de uma vez ou outra, ou de vez em quando. Ele está dizendo para sempre: você vai comer pão na minha mesa. Você está entendendo isso aqui? Para sempre você vai comer pão na minha mesa. Não é por alguns dias, porque Ele não vai te visitar por alguns dias. Ele está te convidando para viver na presença dEle. Ele está dizendo: você tem livre acesso ao meu trono, você tem livre acesso à minha presença. Cadê você? Eu vou terminar. Eu vou perguntar pela última vez. Eu vou perguntar pela última vez: aonde você está? Vai permanecer no lugar que você está, ou você vai vir aqui à frente? Pela última vez, se você entende que é o Espírito Santo te chamando, eu vou orar por essas vidas aqui. Já veio aqui, ó, já veio aqui. Você pode aplaudir. Isso, oh meu Deus do céu. Estenda as suas mãos aqui. Ah, já está vindo mais gente aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, já está vindo outro lá. Está vindo outro lá. Jesus faz isso. Jesus faz isso. Oh, remante, orecalama. É o Espírito Santo convencendo. Mas ainda dá tempo, Seni? Dá tempo. E se eu fosse você, se está na galeria, corre, meu amigo. Corre, porque a gente vai orar pela tua vida. Você só não pode sair daqui sem tomar essa decisão, se você assim o deseja. Estenda a mão aqui à frente à igreja. Vamos orar por essas vidas. Oh Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, essas vidas estão no teu altar, Senhor. Essas vidas estão diante da tua igreja, professando a ti como único e suficiente Salvador de suas almas, porque elas entenderam hoje a mensagem, porque o teu Espírito Santo as convenceu. E diante da tua igreja, no teu altar, elas estão se aliançando contigo. Elas estão declarando com esse gesto que não consegue mais viver fora da tua presença, que o tempo de Lodebar acabou. Elas entendem que elas têm um lugar de honra na tua mesa, porque a tua mesa traz cura, a tua mesa traz restituição. E nesta noite nós queremos, ó Pai, te apresentar essas pessoas, porque nós sabemos que o nome de cada uma delas está sendo escrito no livro da vida nesta noite. Pai, nós te pedimos nessa noite que tu confirme, Senhor, transformação, porque eu sei que o maior dos milagres está acontecendo aqui. A salvação dessas almas, a reconciliação delas contigo hoje, porque elas estão entendendo, Senhor, o propósito de estar na tua presença, o propósito do teu reino. Estão se rendendo à tua vontade, estão se rendendo à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ó Deus. E nesta noite nós pedimos a ti, ó Pai, que tu venhas cercar essas vidas, que tu venhas fortalecê-las em ti, porque no teu reino elas possam se tornar inabaláveis, ainda que venha vento norte, vento sul, furacão, tempestade, mas que elas possam se permanecer firmes na tua presença, com raízes se aprofundando, porque as melhores madeiras vêm de árvores que crescem em ladeiras, que são envergadas pelo vento, castigadas pelo sol. As raízes se aprofundam em busca de água e tem que ser robusta para sobreviver. E eu sei, Senhor, que
tu estás nesta noite fortalecendo eles em ti, pela força do teu poder, que 1000 caem ao lado deles, 10.000 à direita, mas que eles, e assim como a casa deles e toda a descendência, jamais sejam atingidos. Em nome de Jesus nós oramos com fé, em nome de Jesus. E a igreja aplauda o Senhor por essas vidas. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada pela oportunidade.